Deus esteja conosco neste culto, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar com o seu Espírito e que tudo que façamos nesta tarde e início de noite possa ser do agrado do nosso Deus. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar ao nosso Deus e assim já estaremos prestando culto a Ele. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela possibilidade de estarmos na Tua casa, Pai. Louvamos o Teu nome porque um dia Tu enviaste o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio, ó Deus, nos buscar para sermos o Teu povo, o Teu Israel, nosso Deus. Dá que tudo que façamos possa engrandecer o Teu santo nome. Oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Grupo de louvor. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegando no final do ano, né? Chegando no final do ano, a gente busca lembrar de uma das principais datas do nosso progresso cristão, né? Justamente o Natal, fala do nascimento do nosso Senhor. E algumas das músicas que estão aqui hoje, que foram selecionadas, fala justamente do nascimento do nosso maior Senhor, né? Do Filho de nosso Deus, que morreu por nós em uma cruz. Então vamos cantar algumas músicas, algumas delas relacionadas ao nosso Natal. Então vamos começar cantando Vim para Adorar-te. Yes, we are there.
está grande Senhor e Ele exaltado. Oh,
Pai, glorificar o teu nome, falando da tua salvação. Ser exaltado sobre todas as coisas. E todos os dias de nossas vidas possamos lembrar do seu cuidado, da tua presença, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações cada vez mais, para que possamos continuar essa caminhada finalmente com os teus filhos. Esteja conosco no restante desse culto, trazendo para nós tudo aquilo que é importante para a nossa vida, que tu consideras importante para a nossa vida, para que possamos continuar essa caminhada como possível. Esteja com teu servo, trazendo a palavra que vem do teu coração, para que possamos ser cheios do teu Espírito e do teu conhecimento. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós leremos o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós leremos o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. 600 anos antes da vinda do Messias, antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías, um profeta messiânico, anunciava a vinda de Jesus, a vinda deste menino. Há características no livro do profeta Isaías acerca de Jesus que são impressionantes, que mostram exatamente que se tratava do Cristo, que Jesus se tratava do Cristo, né? Porque esse era o grande debate do primeiro século, se Jesus de fato era o Cristo ou se teríamos que esperar um outro. Tanto que João, no final do seu evangelho, ele escreve: o Senhor Jesus fez muitos outros sinais. Estes que foram registrados, foram assim registrados para que vocês possam crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. O profeta Isaías fala a respeito de Jesus. 600 anos antes, ele fala como se fosse no passado, né? Como se de fato já tivesse ocorrido. E é justamente isso que representa a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos uma definição de fé muito clara, não é? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que ainda hão de acontecer. Convicção. Então Isaías diz: um menino vos nasceu. Ele já nasceu. Porque as coisas de Deus são certas. Não é talvez. As coisas de Deus são concretas. O nosso Deus é fiel àquilo que Ele promete. Ele é fiel à sua palavra. Eu tenho dito às vezes aqui que só existe uma coisa que Deus não pode. Ele não pode negar a sua própria palavra, a sua própria promessa. Ele é fiel àquilo que Ele promete. Portanto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aquele que nos assiste,
aquele que está conosco, nós cantamos agora aqui, não é? Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, não há impossíveis para Ele, Ele torna novas todas as coisas, Ele é Deus forte, um Deus forte em força e grande em poder, Ele é Pai da eternidade. No relato lá do Evangelho de João, nós encontramos exatamente isso, que o Senhor, que era o verbo, né, colocado lá no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele já estava, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito, porque Ele é Pai da eternidade, não é criação, Ele é Deus Filho, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Pai da eternidade, e Ele é o Príncipe da paz. Isso é tão importante, nele se principia toda a paz, Ele é Príncipe da paz. Quem tem sido Jesus para você? Como você tem visto o Senhor Jesus Cristo? Você tem considerado o Jesus histórico somente? Ou você entende que de fato Ele é Deus presente na vida em tempos atuais? Ou de fato Ele é o Deus encarnado? Ou de fato Ele é o Emanuel? Ou de fato Ele é tudo? Nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, né? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é o seu Jesus? Este é o Jesus do Natal. Ele está muito acima de Papai Noel. Ele está muito acima dos símbolos criados. Ele é Deus conosco. Ele, de fato, é o maravilhoso conselheiro. Ele, de fato, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. A Ele honra, glória e louvor. Eu não sei como você chegou nesse dia a esse ambiente de culto, mas é provável que haja no nosso meio pessoas que aqui chegaram trazendo consigo problemas que vão além das forças. E a essas pessoas eu me reporto nessa hora. Caso você tenha chegado aqui trazendo consigo problemas que vão além das suas possibilidades naturais de resolução, e você deseja se colocar diante de Deus em oração, você deseja confiar ao Senhor a situação que você está vivendo. Enquanto estivermos cantando este belo hino, alusivo ao Natal, eu quero lhe encorajar a apresentar a sua situação ao maravilhoso conselheiro, apresentar a sua situação ao Deus forte, ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz. Eu quero lhe encorajar a confiar a sua vida, a sua família, as situações, os seus amanhãs. Eu quero lhe encorajar a confiar todo o seu contexto ao Senhor neste dia de Natal. Há um texto na palavra de Deus que fala a respeito daquilo que Deus de fato se interessa em nós. É quando Deus se revela da seguinte forma: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero lhe encorajar a entregar o coração ao Senhor, porque é do coração que partem os caminhos da vida.
É provável que haja aqui no nosso meio, ou hajam corações em turbulência, com tristezas, com dificuldades, pesados. Lança o fardo sobre o Senhor, porque Ele tem poder para cuidar de nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Nós vamos cantar este belo hino, tudo é paz, tudo amor. Enquanto estivermos cantando este hino, se você deseja ser alvo da nossa oração, do nosso clamor, enquanto estivermos cantando, você poderá se colocar em pé. Necessariamente eu não preciso saber os motivos pelos quais você estará sinalizando para nós, mas eu gostaria de olhar para você como alguém que confia no Senhor, como alguém que de fato quer lançar o fardo sobre o Senhor. Nós vamos então cantar e em seguida estaremos orando intercessoriamente. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, por tanto tens feito em nosso favor, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por teres enviado o teu Filho para vir ao mundo, ó Deus, e ser colocado como oferta pelos nossos pecados, Pai. Muito obrigado por tão grande manifestação de amor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia. De fato, ó Deus, em Cristo nós não temos o que merecemos. Em Cristo nós temos a tua misericórdia revelada.
a graça bendita, o favor não merecido. Nosso Senhor, nós apresentamos a Ti cada pessoa que ora se encontra em pé. Apresentamos a Ti cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Pedimos, Senhor Deus, que Tu sondes cada coração. Pedimos, Senhor Deus, que Tu possas conhecer a nossa realidade de vida, Pai. Nosso Senhor, remove sentimentos contrários à Tua vontade que se alojaram em nós, ó Pai, sem que percebêssemos. Dá-nos a Tua paz, dá-nos, ó Pai, o Teu cuidado. Nosso Senhor, ser com os irmãos que estão em viagem, Deus, são tantos. Senhor, que eles possam ser cuidados por Ti. Nosso Senhor, nós Te pedimos pela família do Teu servo, irmão Jesarias, Pai. Família que está enlutada nesta hora, ó Deus. Ó Deus, que Tu possas consolar o coração dessa família, Senhor. Ser com o Teu servo, ó Deus, que ele seja um instrumento de consolo nesse contexto de luto que ele está vivendo com a sua família. Nosso Senhor, tenha misericórdia de nós. Sustenta-nos com a Tua destra forte. Ó Deus, também clamamos pelos irmãos que irão viajar. E sabemos alguns que estão, ó Deus, prestes a viajar, que eles possam viajar em segurança, Senhor, dentro do Teu cuidado. Perdoa as nossas muitas falhas. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Eu também gostaria de abrir um espaço neste culto, irmãos, para render graças a Deus pela vida do pastor Kennedy, né? Exatamente hoje, o pastor Kennedy está completando 6 anos de ordenado ao Ministério da Palavra. Estou certo ou não, pastor? Então vem aqui à frente, querido. Pode ir. Estamos contentes. Para aqueles que não conhecem, o pastor Kennedy chegou à nossa igreja, conheceu a igreja, nós não tínhamos templo ainda, e ele foi conhecendo, até que se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Depois foi batizado, a casa toda foi batizada. Depois disso ele sentiu no coração o desejo de estudar teologia, estudou na faculdade teológica, concluiu o curso e depois foi encorajado a se tornar um pastor. Ele é o nosso pastor auxiliar, tem sido um colega leal, tem sido um colega amigo, tem sido alguém que Deus tem usado no auxílio a esse ministério. E nós não poderíamos deixar de render graças a Deus pela vida do pastor Kennedy. Deus abençoe. Continue lhe abençoando. Você e a família. Continue sendo instrumento de Deus, como tem sido. Vou pedir ao João França para vir à frente. E é tão bom quando a ovelha ora pelo seu pastor, né? Hoje eu vou pedir ao João França que ore, agradecendo a Deus pela vida do pastor Kennedy. Também ore por mim, porque eu preciso tanto de oração. Ore pelos seus pastores, irmão João, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por um momento tão especial, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esses pastores que guiam esse rebanho, Senhor. Continua derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles, Senhor. Guia eles, Senhor, a cada dia, e que tudo o que eles façam, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quer dar uma palavra, pastor? Tá tudo bem? Deus abençoe a Ana, abençoe o Antenor, Samuel, essa família tão cara para nós. Meus irmãos, nós, como é notado, estamos sentindo falta de muitos irmãos, não é? Eu até já tinha falado sobre isso no grupo da igreja. Muitos estão em viagem, outros estão impossibilitados por outras razões, mas nós estamos contentes pelos que puderam vir. Estamos contentes pelos que estão conosco hoje e juntos nós estamos prestando esse singelo culto
ao nosso Senhor. Estamos contentes pelo um casal que está aqui à minha direita. Não sei se alguém pode me ajudar. Opa, me ajuda aí. Oh, que coisa boa. Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Sintam-se bem aqui no nosso meio. É uma honra recebê-los. Acredito que é somente esse casal de visitante. Nós estamos em reunião de família e vocês são muito bem-vindos. Eu gostaria ainda de dizer o seguinte: nós estamos caminhando na nossa campanha, não é? Eu não gosto muito dessa palavra, mas nessa jornada, vamos dizer assim, rumo à aquisição da nossa usina de energia solar. Eu já ia falar eólica, mas não é solar. Nós não vamos colocar aqui catavento não, viu? E nós já temos R$ 9.800, irmãos. Então, amém ou não? Amém, amém. Temos R$ 9.800 guardadinhos para esse fim. Deus tem nos abençoado. E nós vamos chegar lá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Alguém tem dúvida aqui? Fala agora. Não tem ninguém com dúvida, porque nós vamos chegar, não é? Podemos fazer igual ao profeta Isaías, nós já conseguimos, tá? Deus só vai decidir o tempo, mas nós já decidimos, nós já conseguimos isso. Então nós temos esse valor reservado, não é? E em breve tempo já estaremos colocando a nossa usina de energia limpa, energia solar, aqui em nossa igreja, que vai servir a todos os espaços da nossa querida igreja. Meus irmãos, nós teremos o nosso culto na terça-feira, tem sido uma experiência muito boa. Graças a Deus, outros irmãos têm vindo, irmãos que não vinham antes, têm vindo na terça-feira, e na próxima terça estaremos novamente às 20 horas, estudando o Evangelho segundo Lucas, dando continuidade ao Evangelho segundo Lucas. Eu tenho plena consciência de que em nossa igreja, até porque nós não somos, quando eu falo isso, não é no sentido pejorativo, os irmãos sabem muito bem disso. Nós sabemos que a nossa igreja não é uma igreja limitada ao bairro que ela está. Então nós sabemos que temos irmãos que moram longe, e esses irmãos têm a nossa compreensão sobre a impossibilidade de estarem conosco na terça-feira. E muitos irmãos também que parte da família não pertencem à igreja, e isso de alguma forma acaba sendo um certo empecilho para que estejam conosco. Esses irmãos têm a nossa compreensão. No entanto, você que não mora tão longe ou que tem possibilidade, venha na terça-feira. Tem sido experiência, nós temos vivido experiências muito boas diante da palavra de Deus, de crescimento espiritual, não é? Quem tem vindo tem constatado, não é? Como tem sido bom nós aprendermos da palavra de Deus de uma maneira informal, cada um com a sua Bíblia, examinando versículo por versículo, e como esse crescimento é importante para a nossa vida espiritual. Encorajo então você a se programar para estar conosco nas terças. Terça que vem nós teremos então o nosso culto às 20 horas, das 20 às 21 horas. Nós também teremos no próximo domingo um novo culto, quando também nós estaremos abordando o tema natalino. É dia 26 de dezembro e nós contamos com a presença de todos. Na verdade, nós encorajamos você a estar conosco. Será o último domingo do ano, e aqueles que não estarão em viagem, venham à casa de Deus. Teremos um momento especial de agradecimento pelo ano de 2021, e teremos um momento especial também, quando nós estaremos colocando diante de Deus o ano de 2022, pedindo ao Senhor. Eu quero somente lembrar aos irmãos que no ano passado nós não tivemos esse privilégio. Lembram ou não? No ano passado nós não tivemos o privilégio de termos o
o último domingo aqui na igreja. E como isso aqueceu meu coração. No dia 24 de dezembro eu recebi a notícia que estava com o Covid e que maltratou bastante. E nós ficamos sem o nosso culto do último domingo do ano. Eu quero, portanto, encorajar você a estar conosco no próximo domingo, quando nós estaremos agradecendo a Deus. Foram muitas lutas em 2021, muitos desafios. Mas nós queremos agradecer a Deus também pelas lutas, porque em meio às dificuldades nós percebemos melhor a mão de Deus estendida, irmãos. Não é na bonança. Há um texto da Bíblia que diz assim: melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. No luto, nós percebemos a nossa limitação, a nossa finitude. No luto, nós percebemos como nós somos frágeis. Então nós vamos agradecer no próximo domingo. E vamos também consagrar ao Senhor 2022 e clamar a Deus para que tenhamos um ano novo de vitórias, de realizações, um ano novo em que em tudo Deus será glorificado. Estaremos juntos aqui para a glória do nosso Senhor. Acredito que são esses os avisos, né? E eu gostaria de chamar aqui o Enzo. Vem cá, Enzo, que o pastor quer orar com você. Eu quero chamar o Enzo, quero chamar a Jaqueline também. Eu já... Como é que é o nome, hein? É spoiler que fala, é? Hã? Spoiler. Então, eu já falei para o Enzo o que é que ele vai aprender hoje, né? A Jaqueline vai ensinar acerca da vida de um homem chamado Naamã para o Enzo. Outras crianças da faixa etária do Enzo não puderam vir hoje. Os pais estão viajando ou tiveram outros empecilhos. Então o Enzo vai ter a aula dele e vai aprender para a glória de Deus. Porque o nosso desejo é que as nossas crianças estejam na casa de Deus. Hoje eu falava com a Silvana ao telefone e falava assim: nós é que somos os visitantes, os convidados às crianças. Porque Jesus Cristo disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Eu tenho um colega pastor que ele sempre que ele vai batizar alguém, ele diz assim: eu só batizo criança. Não importa a idade, mas eu só batizo criança. Porque aquele que não se tornar criança, não pode ver o reino dos céus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do Enzo. Jaqueline vai ter esse momento com ele. E nós estaremos aqui aprendendo da palavra de Deus. Eu também falei hoje já com algumas crianças, né? Crianças não muito pequenas, mas que já têm um entendimento, que nós teremos a partir do ano que vem uma classe de preparação de batismo para as nossas crianças que já são alfabetizadas. Então a Sofia vai participar, a Ana Luísa, o Afrinho, tá certo? E outros poderão participar dessa classe para crescerem mais no conhecimento, talvez o Rafinha, tá certo? Para crescerem no conhecimento e na graça. É ensinando a criança no caminho que ela deve andar, que quando envelhecer jamais se desviará dele, do caminho que deve andar. Vamos orar, Enzo? Agora, trouxe sua Bíblia? Trouxe, muito bem, olha aqui, Bíblia bonita, né? Muito bem, vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Enzo. Muito obrigado pela vida das demais crianças da nossa igreja, Pai. Que Tu abençoes, ó Pai, que onde elas estiverem, possam ser guardadas por Ti. Pelas maiores que se encontram e ficarão conosco no culto, ó Deus, também nós pedimos. Ó Deus, dá entendimento às nossas crianças acerca do Teu amor, do Teu cuidado, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Cadê o Enzo para levar a Bíblia? Vem cá. Pega a tua Bíblia, Enzo.
Deus abençoe. Vai com a tia para aprender. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 35. É esse texto que nós utilizaremos para nossa leitura e meditação neste dia. Lucas, capítulo 2, de 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Amém? Meus irmãos, em todos os episódios marcantes que nós encontramos na Bíblia, nós temos personagens que se destacaram, personagens que de alguma forma tiveram um papel de relevo diante do cenário, diante do acontecimento, não é? Nós podemos nos lembrar, por exemplo, da multiplicação de pães e peixes. Então houve um garoto que se destacou. Ele tinha um pouco de pão, um pouco de peixe e entregou nas mãos do Senhor, e o Senhor multiplicou e uma multidão pôde se alimentar. Nós temos no episódio em que Jesus caminhou sobre as águas, o personagem chamado Pedro, que pediu para andar juntamente com o mestre, e esteve ali com o Senhor, e quando olhou para a força do vento, ele afundou e precisou que a mão de Deus o sustentasse para que não submergisse. Nós temos também na crucificação tantos personagens que se destacaram. Aquele ladrão arrependido, nós temos o centurião que reconheceu que Jesus era justo, nós temos a própria Maria que se destacou, que esteve aos pés da cruz até o último momento. Em cada episódio nós tivemos personagens que tiveram um papel de relevo, um papel de destaque nos acontecimentos. No nascimento de Jesus nós também tivemos personagens que agiram, que participaram. Nós tivemos os pastores, nós tivemos os magos do Oriente, nós tivemos Ana e também nós tivemos Simeão, o velho Simeão, que aguardava a consolação de Israel, que aguardava a vinda do Messias, que aguardava a promessa do nosso Senhor. Esse texto está exclusivamente no Evangelho segundo Lucas. Lucas tem particularidades, é o único escritor do Novo Testamento que
não era judeu. Ele também é o único evangelista que não conheceu Jesus, não esteve com Jesus. O Evangelho segundo Lucas é uma espécie de pesquisa científica. Ele pesquisou, ele foi ao encontro de pessoas que estiveram com Jesus, anotou os acontecimentos, elaborou o seu evangelho. Lucas era um grego, um médico grego, estudioso, discípulo de Paulo. E nós temos, portanto, um evangelho muito bem feito, muito bem organizado, um evangelho que aborda coisas que nós não temos nos outros, como, por exemplo, coisas tão especiais para o cristianismo. A conversão de Zaqueu nós só temos em Lucas. A parábola do bom samaritano nós só temos em Lucas. A parábola do filho pródigo nós só temos em Lucas. E a história de Simeão também nós só temos em Lucas. E como o evangelho de Lucas é apropriado para o estudo daqueles que querem se aprofundar naquilo que aconteceu há 2000 anos. O nascimento, o anúncio, o nascimento, ministério, a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós destacamos algumas coisas que me chamaram a atenção, que estão inseridas no texto que nós lemos, e nós chamamos a sua atenção para que possamos crescer juntos. O texto começa falando a respeito deste homem chamado Simeão. Logo no versículo 25 nós encontramos atributos destinados ou atribuídos a Simeão. No entanto, o primeiro atributo dado a ele é que se tratava de um homem, como você e eu, um ser humano, como você e eu. E isso faz com que eu pense a respeito daquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Aquele homem envelheceu sabendo que a promessa de Deus iria se cumprir na sua vida. E a promessa de Deus é que ele não passaria pela morte antes que visse a salvação sendo revelada. Esse era Simeão. O versículo 25 fala: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem com identidade, com nome. Ele era um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu acredito que o período do Natal é um período extremamente oportuno para que nós façamos uma introspecção acerca dos nossos valores, acerca daquilo que de fato há no nosso coração. Eu acredito que não há, e se tratando da nossa igreja particular, nossa igreja local, uma igreja, julgo eu, tão leve, tão transparente, uma igreja que apresenta o evangelho de uma maneira clara. Eu acredito que não há espaços para hipocrisia, para máscaras, para falsidades, para demonstrações daquilo que não somos, para atividades teatrais. Acredito que o momento do Natal é um momento propício a uma introspecção acerca daquilo que realmente representam os nossos valores. Eu vejo em Simeão características que são dignas de serem apreciadas e também imitadas. Imitadas. Justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. E o versículo termina dizendo: e o Espírito Santo
estava sobre ele. Eu tive pesquisando acerca dessa última expressão, e o que ela quer dizer é o seguinte: ele era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que transbordava espiritualidade do alto. Justo, atributo de Deus comunicável. Piedoso, iniciativa de todo aquele que conhece a Deus. Porque piedade não é caridade. Piedade é vida espiritual. É considerar Deus na vida. É não viver sem o parâmetro do eterno. Justo, piedoso, e a sua esperança estava no consolo que Deus tinha para Israel. Vale uma introspecção, vale um repensamento. Como está a minha vida? Corro de um lado para outro, em busca de aquisições, em busca de posições, em busca de coisas, e quanto mais tenho, mais quero. E como é que está a minha vida com Deus? Nada contra o progresso, a evolução, nada contra a busca pela dignidade familiar, porém, tudo contra quando isso compromete a nossa relação com Deus. Quando essas coisas representam a vinha de Noé, que foi plantada e acabou trazendo vergonha para ele e para a sua família. Por isso eu tenho dito, né? Cuidado com as vinhas que você planta. Cuidado. Cuidado. Às vezes nós achamos que estamos envolvidos em determinado contexto e vibramos com aquilo, sem percebermos que o que nós estamos fazendo é cavando uma sepultura para nós e para aqueles que nós amamos tanto. Simeão era homem piedoso, era homem justo, era um homem que tinha esperança na consolação de Israel, e era homem cheio do Espírito Santo. O texto continua falando a respeito de Simeão como alguém que tinha uma confiança significativa. E eu quero lhe chamar a atenção para essa confiança relatada de uma maneira tão clara no versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Por que que Lucas faz questão de mencionar isso? Sabe por que que Lucas menciona isso? Porque Simeão vivia em função dessa promessa. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus iria cumprir o que prometera. Ele vivia sabendo que mesmo sendo os seus dias já avançados, ele não passaria pela morte antes de contemplar aquilo que o Senhor havia prometido a ele. Ele confiava na revelação. E aí entra uma outra questão para a nossa realidade prática. Eu tenho confiado na revelação. Qual é a nossa revelação enquanto igreja cristã neotestamentária? Para nós, igreja cristã neotestamentária, a revelação que deve a nossa confiança ter é a revelação da palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas de que essa revelação merece toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, porque Deus é fiel àquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel àquilo que representa a sua palavra. Simeão vivia em função disso. E eu gostaria de lhe encorajar
a conhecer aquilo que Deus colocou diante de nós enquanto revelação. E apoiar a nossa fé, a nossa confiança nessa revelação. E quantas coisas maravilhosas nós temos nessa palavra que é tão atual. Simeão confiava na revelação. Até que ponto eu tenho confiado na revelação? Tantas vezes somos apanhados por situações que estavam fora do nosso script, né? Nós não tínhamos programado para que isso acontecesse, mas aconteceu. E aí o que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus me revela acerca disso? O que Deus me revela acerca das aflições? O que Deus me revela acerca das situações familiares? Nós temos tudo. Tudo. Só que tantas vezes nós parece que confiamos muito mais nas coisas que nós vemos neste mundo que na revelação de Deus para o nosso viver. Meu pai gostava muito de um texto. Tinham vários textos que o papai se afeiçoava, mas tinha um que ele repetia muito. Ele dizia assim: fui moço e já agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a padecer fome. É a revelação. Deus prometeu isso. É a revelação. Cabe a mim o quê? Buscar ser um homem justificado e andar como quem já foi justificado. Não me exasperar com aquilo que se apresenta a mim. Há uma história interessante, né? Que eu acredito que é oportuna que se conte. Conta-se que um homem faleceu e deixou como herança algumas terras para os seus filhos. E eram 3. 2 estavam bem próximos, escolheram o que aparentemente representava as melhores terras deixadas pelo pai. O que estava longe, quando chegou, percebeu que o que tinha sobrado para ele era somente uma parte alagadiça. Alagadiça. E a vizinhança, né? Porque naquela época tinha fofoca. Hoje não tem mais não. Aqui acabou essa história, né? Fora de moda. Fofoca não existe mais não. Mas naquela época existia. E a vizinhança, né? Ficou comentando, coitado. Ficou com a pior parte. E então, até que um corajoso chegou para ele e falou: e aí, você não vai reclamar, não? Você ficou com a parte ruim. E aquele homem, filho, né? Que tinha sabedoria, ele disse: olha, deixa eu falar uma coisa. Se é para o bem ou se é para o mal, o tempo dirá. Passados alguns anos, houve uma grande seca na região. A única área que ficou com água era a área dele, que era uma área alagadiça. E todos iam pedir água para ele, e ele ficou com um local que ele pôde plantar. Depois disso, ele casou e teve filhos. E o filho dele, um dia, estava andando de cavalo, e caiu do cavalo, fraturou o ombro, e ficou lá sofrendo, como era uma região campal, rural. O tratamento foi tão lento, e todos ficaram: olha, está vendo, ele é tão bom, mas só acontece coisa ruim com ele. E chegaram para ele e falaram assim: e aí, o senhor não vai reclamar a Deus não isso aí? E mais uma vez ele disse: se é para o bem ou se é para o mal, o tempo dirá. Logo depois surgiu uma guerra. E todos os jovens da idade do filho dele foram convocados para a guerra, e muitos não voltaram. E o filho dele não pôde ir porque estava com o braço fraturado.
Às vezes aquilo que nós enxergamos é só parte da história, irmãos. A história completa é Deus quem tem. Ele conhece o início, o meio e o fim das nossas histórias. Nós conhecemos parcialmente. Nós muitas vezes fazemos julgamentos olhando para o envelope sem percebermos o que há dentro do envelope. Antes de julgarmos aquilo que nos chegou como mensagem, é necessário abrir o envelope, é necessário ler a mensagem do início ao fim. Se é para o bem, se é para o mal, o tempo dirá. Cabe a mim ser justo, cabe a mim ser piedoso, cabe a mim buscar fazer aquilo que corresponde à vontade de Deus para a minha vida. Cabe a mim confiar nas promessas do Senhor, como Simeão fez. Quem sabe a vizinhança da época, ao tomar conhecimento da promessa de Deus para Simeão, a vizinhança também não questionava: ei, Simeão, você está ficando velho, hein? Está bem velhinho, essa história aí. Mas ele continuou confiando. O versículo 27 também me chama a atenção, eu quero ler. O versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Esse versículo dava assim uma série de sermões, né? Movido pelo Espírito. Como nós precisamos em tempos atuais de homens e mulheres que são movidos pelo Espírito. Nós somos movidos por tantas coisas, tantas vezes nos apanhamos movidos pela ambição. Tantas vezes nos apanhamos movidos pelas paixões desta vida, por sentimentos efêmeros. Tantas vezes nos encontramos sendo movidos por coisas destrutivas, por coisas de pouco valor, coisas fúteis, coisas banais. Somos movidos tantas vezes por coisas que na verdade não trazem qualquer benefício para nós e para os nossos queridos. No entanto, Simeão era movido pelo Espírito, e como nós necessitamos de homens e mulheres que se deixam mover pelo Espírito, que fazem aquilo que Deus coloca no coração. Ao longo do meu ministério, eu tenho na minha memória, afinal de contas são 30 anos, fora o tempo de seminarista, são 30 anos, e eu tenho na minha memória tantas coisas que eu sentia no coração que era para fazer, e eu dizia assim: não vou, deixa para depois. E não fiz, e isso ficou na minha mente. Hoje, eu prefiro pecar pelo excesso. E como eu peço a Deus que eu seja movido pelo Espírito. E como eu peço a Deus que o Espírito me leve para onde Ele quer me levar. E como isso para mim é mais importante do que o que os outros vão pensar acerca disso. E mais que isso, como isso é vantajoso. Simeão, movido pelo Espírito, não teve aviso no WhatsApp não: Simeão, vai ter culto porque Jesus nasceu, viu? Não. Foi o Espírito que o levou ao templo. O Espírito que o conduziu. Ele foi dirigido espiritualmente. Ele foi dirigido espiritualmente ao templo. Ele foi dirigido espiritualmente a Jesus, ao Salvador. É provável que você tenha vindo à igreja pela primeira vez, convidado por alguém, mas saiba que mais importante do que essa pessoa que ele convidou, é você ter sido movido pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos leva até Jesus. E como isso é maravilhoso. Simeão foi conduzido pelo Espírito ao Salvador. É o Espírito, meus irmãos, que nos conduz a Cristo.
É o Espírito que nos conduz ao Senhor. Só a título de informação, no final do versículo, quando fala que fizeram com ele o que a lei ordenava, é que a lei ordenava uma oferta de 5 siclos em nome da criança. Tanto que foi uma espécie de pagamento que o próprio Jesus teve que dar através, obviamente, dos seus pais. Só para que haja um entendimento histórico do texto. Destaco ainda o versículo 28, que diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Ao ter Jesus consigo, Simeão louvou a Deus. Eu não sei o que você tem feito com a sua vida cristã, queridos. Eu preciso falar sobre isso, porque isso tem me incomodado. Eu preciso falar sobre isso. Eu não consigo admitir alguém que de fato diz que tem Jesus no coração e ao tê-lo consigo, não tem uma expressão de constante louvor a Deus. Não tem uma expressão, uma ação de constante gratidão a Deus. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Quando você se encontra com Jesus no coração, você sente de fato o desejo de adorar aquele que enviou seu filho para lhe salvar. Você consegue fazer a leitura do que representa ter Jesus nos braços. Você consegue fazer uma leitura acerca do que representa ter Jesus no coração. Você consegue fazer uma leitura acerca do que representa ter Jesus na vida. É nunca mais andar perdido. É nunca mais caminhar sem rumo. É nunca mais viver à toa nesta vida. É nunca mais estar sozinho. É nunca mais viver em solidão. É ter Jesus para a eternidade. E foi isso que ele falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para lhe dar, essa água fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. Ter Jesus nos braços é ter a convicção de que nunca mais nós teremos sede. É termos a convicção de que nunca mais nós estaremos sozinhos. É termos a convicção de que nunca mais nós seremos perdidos. É termos a convicção de que nunca mais nós seremos carentes, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades. Isso é ter Jesus. É mais que uma religião, é mais que uma denominação, é mais que um grupo de amigos. É ter Jesus na vida, é refletir a graça bendita, é viver de fato como quem foi transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus, do amor de Deus. Simeão, portanto, não teve outra atitude. Ele não disse até que enfim, ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus. Eu acredito que nós precisamos louvar mais. E quando eu falo louvar mais, não é aumentar o número de música no culto. É termos uma vida de adoração. É acordar de manhã considerando que as misericórdias do Senhor se renovaram. E foi por isso que nós amanhecemos o dia vivos. Por isso que o que amanheceu no nosso leito não foi um corpo sem vida. Abrimos os olhos e respiramos o novo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Nós precisamos louvar mais. Nós precisamos reconhecer mais. Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: vejamos, portanto, o cântico de Simeão, versículos 29, 30 e 31. Agora, Senhor,
podes despedir em paz o teu servo. Eu fico pensando nessa realidade. Os irmãos me permitam e me perdoem até citar tanto o meu falecido pai, mas ele foi um exemplo de fé para mim. Ele não era formado em teologia, ele não era pastor, na verdade ele não era formado em nenhum curso superior, mas como ele deixou um legado de fé. O meu pai faleceu em março de 2018. Em janeiro de 2018, ele esteve aqui, nós morávamos na casa onde Maressa e Hugo moram, e ele veio para organizar a mudança do Rendel. E ele ficou naturalmente na nossa casa. E teve um dia, acredito que o Hugo vai lembrar disso. Eu cheguei para o papai e falei assim: papai, o senhor gosta de água tônica? Lembra disso, Hugo? Ele falou: mas o que é água tônica? Eu disse: o senhor vai ver já. E aí eu peguei uma lata de água tônica, eu sempre gostei de água tônica, e vamos tomar água tônica. Ele é gelado, eu disse: é geladinho. E ele tomou água tônica ali, e me deu vontade de perguntar algo ao meu pai. Eu falei assim: papai, ainda tem alguma coisa lhe incomodando nessa vida, pai? E ele olhou para mim e falou assim: não, meu filho, eu já estou tão realizado que o Senhor pode me levar a qualquer hora. Eu estou pronto para ser levado por Deus a qualquer hora. O sentimento que havia em Simeão era esse. Eu já vi a salvação, agora o que eu viverei é lucro. Eu estou no saldo. Eu passo a pensar que Deus, a partir do momento que Ele revela a sua graça salvadora à nossa vida, nós passamos a viver na iminência de sermos levados para a eternidade com Ele a qualquer momento. E todo momento é lucro, todo momento é adicional, todo momento é algo mais que o Senhor está nos dando. São possibilidades de nós refletirmos a sua graça, que é por isso que ainda estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Porque se somos salvos de verdade, nós já alcançamos aquilo que é mais precioso para a vida de um homem. Os meus olhos já viram a salvação. Pode despedir o teu servo. Eu estou no lucro. E você também. Essa história de quando um crente morre, morreu tão novo. Não, ele morreu no dia que Deus quis levá-lo, quis promovê-lo para a eternidade. É o dia que o Senhor quer. Simeão disse: agora pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos judeus, aos gentios. Isso é tão precioso, porque os judeus ainda, porque tinham tido acesso aos oráculos, tinham tido acesso aos textos antigos, ainda havia nos judeus um pouco de conhecimento, mas os gentios eram completamente ignorantes em relação à promessa de Deus. Luz para os gentios. Se Cristo não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui reunidos. Se Cristo não estivesse vindo, nós nada saberíamos acerca da promessa, porque nós somos gentios. Somos gentios convertidos. Essa foi a luz que em Cristo fez com que refletisse no Brasil, em todos os locais do mundo. Luz para os gentios. E para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. As ações de Deus, isso aí é algo maravilhoso. Se nós compreendermos isso, olha, quando eu cheguei a essa compreensão, eu falei: Senhor, como eu preciso conhecer mais a tua palavra. Presta atenção. As ações de Deus são condicionadas às suas palavras, às suas promessas. O que nós temos na Bíblia é tudo que Deus tem para nós. Eu não preciso de revelação estranha, de fogo estranho, de algo mais.
Tudo que tem na palavra de Deus me é suficiente para que eu tenha uma vida de paz, para que eu tenha uma vida de esperança, para que eu não viva exasperado pelo mundo, para que eu não viva aí como um tolo em busca de novas experiências. O que Deus faz é somente cumprir aquilo que Ele prometeu. O que Deus faz é somente cumprir aquilo que há diante de nós. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer saber o que Ele tem para você? Esmere-se em conhecer a palavra de Deus. Esmere-se em estar na casa de Deus, onde é apresentada a palavra de Deus. Porque tudo que Deus faz já está condicionado àquilo que Ele prometeu. Não tem fogo estranho. Não tem experiência mística. Tudo está na palavra. Ela é suficiente, ela é infalível. Ela é inerrante. Tudo que eu preciso está aqui, em Cristo. Eu me satisfaço naquilo que representa a palavra de Deus. Vamos caminhar para que não me torne cansativo, irmãos, chegando já à parte final. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, e como isso é importante, Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Que palavra! Que palavra é essa? Eu vou trazer 2 versículos bíblicos, 2 textos bíblicos, para que isso possa clarear a nossa mente. Veja bem, o que Simeão falou? Falou para Maria, tá? Jesus será alvo de contradição. Jesus servirá para a ruína de alguns e levantamento para outros. O evangelho, portanto, presta atenção, o evangelho é o fator decisivo para o homem. Em outras palavras, o que Simeão estava dizendo é o seguinte: não virá outro, não. Agora é o momento X. Esse é a plenitude dos tempos. O teu filho, tá? Nele, muitos serão levantados, mas muitos cairão em ruína. Por quê? Porque não haverá outra salvação além de Cristo. Porque não virá outro. É Cristo. Para alguns levantamento, salvação para outros ruína. Não tem outro jeito. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 22 a 24. Está bem facinho aqui, eu separei aqui. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus, loucura para alguns, escândalo para alguns, absurdo para alguns, porém, salvação para outros. Agora, 2 Coríntios 2, 14 a 16. Marcadinho aqui também. Presta atenção. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Quem está falando é Paulo. Nas vésperas de ser decapitado. Nos conduz em triunfo. O que mais? Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o cheiro do conhecimento de Jesus. Presta atenção, o restante do texto. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos,
como nos que se perdem. Aos salvos e há também os que se perdem. Lembra do que Simeão falou? Muitos serão destruídos e outros serão levantados, né? Uns para a ruína e para o levantamento. Continuando o texto de Paulo. Para com estes, os que se perdem, tá? Cheiro de morte para a morte. Para aqueles, os que se salvam, aroma de vida para a vida. Está claro o que Simeão falou? Está compreensivo? Então Jesus, ele dizia para Maria, sua mãe, Maria, tá? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, para os que se perdem, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E finalmente, o versículo 35, ele fala para Maria, isso, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nisso, Simeão estava profetizando a morte de Jesus. E a espada que estaria, é uma colocação metafórica, é uma espada que estaria passando no coração de Maria, a mãe de Jesus, ao ver o seu filho sendo morto. Então Simeão falava a respeito dessa realidade. Mas a sua morte, veja o propósito, mas a sua morte serviria para manifestar os pensamentos de muitos corações. A espada grande que traspassara a alma de Maria era a morte de Jesus. E a morte de Cristo certamente provocou reação e continua provocando reação. E os pensamentos são manifestados. Diante da morte de Cristo não há meio termo. Eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Mais incisivo que isso que falei era o apóstolo Paulo, que chamava aqueles que davam as costas para Jesus de inimigos da cruz de Cristo. Os pensamentos são revelados na cruz. A cruz revela o que há no coração de cada um de nós. Bendito seja Deus que enviou seu Filho para vir a nós, para vir ao mundo. Bendito seja Deus, que pelo seu grande amor enviou seu único Filho para vir ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos também cultivar os verdadeiros valores do Natal, que nós possamos entender que o Natal é mais que presentes materiais, mais que Papai Noel, mais que luzes artificiais, que o Natal de fato é a luz que ilumina a vida, o coração, que o Natal é a encarnação do Verbo eterno. Natal é a vinda daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, vamos cantar o último hino. Nós vamos cantar esse belo hino, Nasceu o Redentor. Eu vou cantar juntamente com o grupo de louvor esse lindo hino, né? Pode colocar a primeira estrofe aí. Nós estamos chegando à parte final deste culto, meus irmãos. Nós queremos dizer o seguinte: nós tivemos um momento de adoração, tivemos um momento de contrição,
Nós expressamos a nossa gratidão. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Que nos lembremos do aniversariante. Que nos lembremos do Senhor Jesus. Na terça estaremos aqui. Caso você possa vir, venha. Terça-feira, às 20 horas, em nosso momento de doutrina e oração. Nós vamos orar nessa hora, receber a bênção apostólica. Depois estaremos à porta, pastor Kennedy e eu, para desejar uma boa noite a cada um de uma maneira individual. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a comunhão do Deus Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos pedidos.